Olá, amigas do podcast. A gente chegou aqui com uma convidada hoje. Meu Deus, tô até emocionada. Super, 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 super baiana, com sotaque super, super, super carioca, meus amores. Então, bem-vinda, Natália, aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada por ter topado conversar com a gente. A gente promete ser bem legal com você, tá? Eu E, agradeço a oportunidade. e aí eu queria que você começasse já se apresentando para a galera saber de onde falas e tudo mais. Então, vamos lá. Meu nome é Natália Edith, tenho 28 anos, sou natural de Candeias, Bahia, mas eu moro no Rio de Janeiro, desde os 2 meses de idade. E aí eu só vou lá às vezes, né, para visitar a família. Acho que já tem 6 anos que eu não vou lá, 6 ou 5 anos. Mas eu sou aqui do Rio. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tudo bem? Então, eu nasci Bora em lá. Bora lá então. Eu nasci em Candeias e eu sou adotada, né? Eu fui adotada em 1992. Os meus pais, né? O nome da minha mãe é Mércia, o nome do meu pai é Gilberto. Eles já estavam casados há 9 anos. E depois de 9 anos, foi detectado que, da forma natural, eles não conseguiriam ter filhos, né? Da forma natural. E aí, a minha mãe começou a busca implacável por adotar uma menina. Ela queria adotar uma criança. E como a minha mãe também é baiana, ela é de Feira de Santana, as minhas tias sabiam desse desejo da minha mãe. Então, minha tia minha, irmã dela, que acabou se tornando minha madrinha, trabalhava num fórum lá em Candeias. E um certo dia apareceu uma menina de 16 anos com uma amiga do lado, lá no fórum, e deixou uma criança lá. Falou para o juiz que não queria, com muita raiva, com muita rejeição. Toma isso aqui que eu não quero. E ela me entregou na mão do doutor João, que era o juiz do fórum, que veio se tornar o meu padrinho de batismo, por sinal. E aí a minha tia ligou para minha mãe para falar que tinha aparecido uma criança lá no fórum e tudo mais. Só que minha mãe precisava juntar dinheiro para sair daqui do Rio, né? Porque por mais que ela seja baiana, ela mora aqui no Rio com meu pai, se casaram aqui. E enquanto ela ia juntando dinheiro para poder comprar passagem, eu ia ficando cada semana na casa de um funcionário diferente do fórum. Eles iam cuidando de mim até minha mãe conseguir o dinheiro para poder ir lá me buscar. Eu lembro que eu cheguei muito machucada, né? Minha testa era toda machucada, as genitais também estavam bastante machucados. E a minha mãe foi lá, fez toda a documentação. Costumo dizer que Deus foi muito providente, porque meus pais esperaram 9 anos, que para mim foi como se fosse 9 meses de gestação, porque eles estavam me esperando nascer. Eu fui lá, eu fui deixada dentro de um fórum onde toda a documentação aconteceu. Eu já saí de lá registrada no dia que a minha mãe foi na Bahia me buscar, por conta dessa amizade. Eu saí de lá registrada. É óbvio que não é assim que funcionam as coisas, mas eu acredito que Deus tinha algo maior para minha vida e ele permitiu que isso acontecesse. E o doutor João se tornou meu padrinho. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo, porque depois que eu cresci, que eu voltei para visitá-lo, ele já tinha falecido. Mas tem fotos com ele. E nesse meio tempo, né, da minha mãe voltar para o Rio de Janeiro, Candeias não é uma cidade muito grande, ela se deparou com um rapaz que me reconheceu e conversou com ela, né, que perguntou quem eu era, por que eu estava
por que ela estava comigo no colo. E ele relatou para ela que tempos antes tinha uma menina do lado, que provavelmente deveria ser minha mãe biológica, com essa amiga que me levou no fórum, na ponta da estrada, ameaçando me jogar debaixo do caminhão. E a menina que estava do lado não deixou, né? Pediu que ela não fizesse isso. Não, você não quer, tudo bem, mas você doa, você dá para alguém, você leva para algum lugar, mas não faça isso. E essa menina insistente conseguiu que ela não me jogasse na estrada e me levasse até o fórum. E aí esse rapaz que viu a cena, ele me reconheceu, ele conversou, agradeceu a minha mãe por ter me adotado. Viemos para o Rio de Janeiro e eu fui descobrir que eu era adotada aos 10 anos de idade. Eu fiz primeira comunhão dia 13 de março de 2002. Eu tinha 10 anos. Minha mãe esperou eu chegar na idade da razão, ela esperou eu passar pelo catecismo, ter um pouquinho mais de conhecimento para poder me contar. Porque até então, quando minha mãe me adotou, ela era espírita, né? Depois ela saiu do espiritismo. Eu lembro que ela me levou uma vez, eu pequena, e eu não gostei. E aí ela falou que se eu não gostava, não servia para ela também. Então ela saiu do espiritismo, entrou na igreja protestante. Quando eu fiz 7 anos, eu pedi à minha mãe que eu queria fazer catecismo. Falei, mãe, eu quero fazer catecismo porque meus primos vão fazer. Eu não sei o que é isso, sei que todo mundo faz e eu quero fazer também. E a partir desse movimento, minha mãe saiu da igreja protestante, veio para a igreja católica. Hoje ele é catequista, ministro da Eucaristia, a gente se converteu. Eu acredito que, assim, Deus é muito incrível, porque minha mãe, como protestante, o certo, lógico, era ela falar, não, você não vai fazer catequese, isso é da igreja católica. Mas ela não pensou 2 vezes, ela veio e a gente viveu esse processo de conversão. E aí, quando eu fiz 10 anos, depois da minha primeira comunhão, depois da escola, nós fomos à igreja, eu, ela e meu pai, entramos na sala, perto da sacristia, foi eu, ela e meu pai e o padre, que é um grande amigo da família, que eu amo muito. Ele começou a abrir um pouco, né, contar um pouco, amaciar, botar um pouco de leveza, foi abrindo um caminho para minha mãe me contar. Então ela foi e me contou. Eu lembro que o meu pai nada falava, só chorava. E eu lembro que eu não respondi nada, só chorei. Chorei, chorei, chorei. E aí eu fiquei 10 anos sem tocar no assunto. Eu saí daquela igreja e nunca mais toquei no assunto. Nunca perguntei nada, 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 nada. Depois eu fui crescendo. Depois, quando eu cheguei aos 20, hoje eu tenho 28, mas 20, 21, 22, eu comecei a querer falar sobre, não a procurar, mas a querer entender um pouco sobre. Eu lembro que eu vivi um processo muito forte com Deus, porque no início eu tinha um sentimento de rejeição muito forte. Eu vivia um complexo de inferioridade, de rejeição muito forte, e eu jogava a culpa para cima da minha mãe biológica. E eu falava que a culpa de eu viver isso era dela, porque ela me rejeitou no ventre e aquilo passou para mim. E aí eu comecei a limitar a minha história naquele cenário. Só que Deus é Deus, né? Comecei nesse processo de conversão, Deus foi me tratando de uma maneira tão forte. Eu sou muito devota de São Rafael Arcanjo, o anjo da cura. Então eu vim passando por esse processo, fiz o terceiro fio de ouro também, passei por algumas comunidades que eu acredito que, por mais que não tenham carisma, beber do carisma das comunidades me fez viver o que eu vivo hoje. E aí eu mudei a minha ótica, né, de alguém que foi rejeitada para alguém que foi muito amada. Porque o amor de Deus por mim foi imenso desde a minha concepção. Eu comecei a entender que Deus tinha um plano na minha vida tão grande que ele não permitiu que eu fosse abortada. Eu posso sim ter sido vítima de um estupro, porque eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela tinha 16 anos, a rejeição era muito grande, eu ouvi isso de outras pessoas, relato de outras pessoas, que era tipo assim, cara, eu não quero mesmo, toma, como se eu fosse um lixo, tanto que eu cheguei bem machucada. Então pode ter sido sim, fruto de um estupro que faz com que a pessoa tenha essa repulsa pela criança, pode ter sido um acidente, enfim, isso hoje não me interessa, não importa que eu tô aqui. E aí eu saí dessa visão de olhar de ingratidão, né? Nossa, me rejeitou,
para um olhar de gratidão, nossa, não me abortou. E eu só consegui viver esse processo porque Deus entrou na história. Deus entrou na história e mudou todo o cenário. Porque antes era muito difícil para mim. Aí eu me sentia, nossa, eu sou tão ruim, que eu fui rejeitada. E aí Jesus veio para mostrar exatamente o contrário. Você é tão amada, você é tão querida, você foi tão esperada, que você foi adotada, que você não foi abortada, que eu te dei uma chance. E eu costumo dizer que eu nasci, Deus me deu a vida mais de uma vez. Deus me deu a vida quando eu não fui abortada, Deus me deu a vida quando eu não fui tacada na estrada, Deus me deu a vida quando eu vivi um processo de conversão, porque até o crisma, eu me crismei em 2009, já 25 de março de 2009, até ali eu era só frequentava a igreja, não tinha conhecimento nenhum, me desvirtuei da caminhada, vivi uma vida completamente desordenada, longe de Deus. Eu tive grandes problemas com a bebida, eu dei muita dor de cabeça para minha mãe. Eu bebi durante 10 anos, bebia muito, muito, sim, bebi 2, 3 dias seguidos. Então, assim, a minha vida, eu sofri um acidente de moto, eu tenho um ferro dentro do meu braço. Então, assim, Deus, ele entrou na minha história de uma maneira que eu olho e falo, nossa, eu fui muito amada. Eu não consigo olhar para minha história e pensar algo diferente, né? E a gente só consegue viver isso com Deus. Por isso que hoje, nesse lance do aborto, né, da menina, o que aconteceu, eu fiquei pensando, não deram a oportunidade daquela criança poder viver os sonhos de Deus. Eu ouço muito assim, nossa, você tem sorte, quantas crianças estão jogadas na rua? E aí a gente para pensar, agora em setembro a gente vai comemorar o mês, né, da prevenção contra o suicídio. Se a gente parar para pensar, o suicídio ele acontece, ele é um gatilho que vem de pessoas que estão sofrendo, né? Geralmente quem pensa no suicídio são pessoas que estão sofrendo. Então, se eu tenho o direito de tirar a vida de um bebê porque ele vai sofrer, automaticamente estou dizendo que a vida de quem sofre, de quem, né, a luta contra o suicídio é em vão. É em vão. É isso que a gente diz quando a gente quer justificar o aborto, porque eu já ouvi isso. Natália, você vai ter o filho para quê? Para deixar sofrer? E aí a gente entra nesse cenário egoísta, né? A gente quer tirar o lugar de Deus, a gente quer entrar no lugar de Deus para poder dizer o que a gente deve ou não fazer diante da vida do outro. Então, assim, o outro ele não tem direito de viver, ele não tem direito. A criança abortada, ela não tem nem a chance, ela não tem nem a chance de tentar, de ser alguém, de encontrar Deus. Quantos santos devem ter sido abortados e a gente não sabe? E é algo que a gente vai prestar conta, né? A gente acreditando ou não. Então, assim, as pessoas falam que eu dei sorte. Eu não dei sorte, não. O que a gente vive não é sorte. Não é sorte nem azar. É nosso livre-arbítrio junto com a providência de Deus, com a mão de Deus diante da nossa vida. Então, hoje, quando eu olho assim para essa situação que mexeu muito comigo, eu fico olhando. Aquela menina, ela tinha 10 anos, ela não tem discernimento nenhum de resolver nada sobre a vida, muito menos de resolver a vida de uma outra criança, né? Aí, adultos que tinham autoridade sobre a vida dela, adultos que tinham como trazer aquela criança à vida, né? Uma, uma turma de médicos, né? Uma equipe, não foi um médico que foi contra o aborto, a primeira equipe, foi uma equipe inteira. Eles fazem juramento antes de se formar. Se os médicos foram contra o aborto, existia a possibilidade sim daquela criança nascer. E aquele parto aconteceu, gente. Só que aconteceu o parto de uma criança morta. O mesmo risco de vida que ela estava correndo se a criança tivesse vindo ao mundo, ela correu. Todo mundo sabe como funciona o processo de aborto. Todo mundo sabe como funciona. A dor que aquela menina não deve ter sentido. Então, eu não conhecia esse processo de aborto. Eu acho que, na verdade, Natália, eu acho que acho assim, tipo, quem tem um contato com essa realidade, eu acho que tem mais conhecimento sobre isso, porque provavelmente, por exemplo, ao longo da tua história, tu foi parar para pesquisar alguma coisa, tu foi correr atrás de fonte, foi entender isso e tudo. Mas, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive contato.
com pessoas que abortaram ou com, enfim, com essa realidade. Então, quando e até entrando numa questão minha mesmo, até comentei com as meninas antes de começar o after, porque o meu primeiro impulso, quando eu fiquei sabendo da história pela mídia, antes de entender, antes de descer, antes de conversar com as pessoas que eu conheço da área da saúde, meu primeiro impulso foi dizer assim, foi pensar, tudo bem ela abortar, entendeu? Aí depois, quando eu parei para ler, para entender o que aconteceu e para entender como seria esse processo de aborto que ela ia sofrer, aí eu fiquei abismada com o absurdo que foi feito com ela, né? Então, eu acho que a gente vai entrar um pouquinho, assim, conversar um pouquinho sobre o que foi feito com ela. Para mim, é muito estranho, e na verdade, eu acho que, por exemplo, porque o que eu fiquei pensando, Natália? Fiquei pensando assim, meu primeiro impulso. Como é que uma menina de 10 anos vai criar uma criança? Meu segundo impulso foi me lembrar de quando eu tinha 10 anos. Fui tentar ir lá na minha história e me lembrar de como era a minha consciência quando eu tinha 10 anos. Quem era a Franciele quando ela tinha 10 anos. E tentar imaginar como é que e aí me colocar no lugar dessa menina, me colocar no lugar dessa mãe, por exemplo, me colocar nesse lugar para, tipo assim, poder entender melhor a situação. Depois, meu terceiro impulso foi pensar assim, se tivessem feito isso, por exemplo, com alguém da minha família, sabe? E, tipo, qual seria a minha postura diante dessa realidade. Então, assim, foram muitas coisas. Eu fui tentando me colocar no lugar das pessoas para eu tentar entender o que elas estavam passando, o que elas estavam sentindo, sabe? E quando eu soube que o processo de aborto dela, que pelo menos foi o que a menina que é minha amiga que trabalha na área da saúde explicou, que se daria uma injeção letal no coração do bebê, né? Aí o bebê morreria dentro da barriga da mãe e depois ela ia ter que fazer um parto com a criança morta e aí também a galera da saúde pode falar com mais propriedade do que eu, mas parece que um parto induzido de uma criança já morta é uma coisa assim muito mais difícil do que um parto normal, sendo que o bebê já estava com um tamanho importante, né? Já estava com uma idade ali que seria muito difícil. Então, gente, é assim, é um negócio muito forte, né? Eu não fiquei pensando nisso dias e dias, o tempo inteiro, né? Porque como foi para você ver tudo isso acontecendo, os movimentos da mídia? Você voltou lá no seu passado? Você revisitou alguma coisa? Como foi tudo isso para você? Então, no dia que eu fiz aquela publicação, eu fiquei pensando, né? Sempre que o assunto é aborto, vem assim, de imediato na minha cabeça, nossa, poderia ter sido eu, né? Poderia ter sido eu aquele bebê. E uma vez eu participei de uma dinâmica, eu estava servindo para parte pastoral do Crisma na minha igreja. Nós fizemos uma dinâmica com o tema do aborto. E eu lembro que a gente colocou no início um cenário, né? Como tivesse tido uma noite. E na segunda sala nós colocamos um TNT de forma em labirinto, do chão ao teto preto, que parecesse toda a sala. Nesse meio labirinto que representava o útero, nós colocamos pedaços de carne, como se fosse o bebê abortado. E na caixa de som saía o som do coração do bebê, né? Bem alto. E aí quando você entrava naquela sala, que você passava pelo labirinto, eu estava ajudando, e aí eu entrei. E aí eu parei,
eu ouvi o som do barulho do bebê, e eu olhei para o chão, via o que representava o sangue, e eu lembro que eu comecei a chorar. Eu corri para o banheiro. Isso foi no domingo, e a Santa Missa estava acontecendo lá embaixo. Eu lembro que eu corri para o Santíssimo para agradecer a Deus de eu não ter sido aquele bebê, né? Aquela representação daquele bebê. E aí, quando eu quando eu ouvi essa história, na verdade, sinceramente, eu não estava acompanhando, eu não sabia que isso estava acontecendo, estava boiando. E aí, na missa de manhã, o padre falou na homilia, não lembro se foi segunda ou sexta. E eu falei, bebê foi abortado, que bebê? Foi quando a história estourou, repercutiu, né, na internet. E aí eu vi, e eu volto sempre, mas eu volto com um sentimento de gratidão, sabe, a Deus. Sempre que eu ouço falar sobre aborto, eu volto, penso. Principalmente nesses casos assim, que são mais chocantes. Pronto, né? Assim, é muito forte. E qual que é o seu sentimento com relação aos seus pais biológicos, assim? Qual o sentimento hoje que você tem com relação ao que aconteceu na sua história? No início era um sentimento de raiva, era um sentimento mesmo de raiva, de não entender o porquê. Hoje, né, depois dessa caminhada com Deus, eu consegui liberar perdão, tanto para um quanto para o outro. E o sentimento que eu tenho hoje é de mesmo, assim, se eu pudesse hoje falar alguma coisa, seria obrigado. Pela, pela oportunidade de estar aqui. Sim, um sentimento mesmo de gratidão, de eu tô viva, não me matou, tô aqui. Não importa o que aconteceu, importa que eu tô aqui e eu fiz uma família feliz e eu consegui ser feliz. Isso para mim hoje é o que importa. Meninas, vocês têm alguma pergunta para a Natália? Não é bem uma pergunta, na verdade, eu queria trazer um pouquinho assim do que a gente conversou mais no início da repercussão da história, porque a Fran ainda comentou que viveu os dois lados, né? E eu fui fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu e sentimentos que me geraram também, porque quando a gente vê uma história dessa, a gente, dentro de nós, emerge um senso de justiça, né? Porque a gente pensa, cara, a menina tinha 10 anos e ela foi sendo abusada, né? Pelo que consta a história durante muito tempo, né? Então, e aquele sentimento de como que isso foi acontecendo, né? E como que isso foi deixado acontecer. Numa outra vertente, já se imagina, tipo, cara, essa reflexão, né? Eu com 10 anos de idade. Eu com 10 anos de idade, eu acho que eu nem imaginava. Nem o sentido de educação sexual, assim, não existia, sabe? Claro, meus pais me ensinaram os limites que algum outro adulto poderiam ter comigo, né? Mas eu não tinha nenhum tipo de afinidade com esse assunto e nem queria, na verdade, Meu, não eu era não minha sabia nem o que era prioridade. beijar na boca. Não sabia. Sério, gente, eu não sabia. Meus avós, eles nem se beijavam, porque eu fui criada pelos meus avós, eles nem se beijavam na boca na minha frente. Eu fui descobrir isso, meu, com, sei lá, 12, 13 anos, o que era isso, assim. E aí, a Brenda tá falando sobre isso, eu li também que não era só o avô dela, Brenda, que abusava. Há indícios de. Não era só o tio distante, né? Era o tio, não era isso? Era o Era o avô tio, acho. também, o filho do avô, o tio, era uma galera. E Toda uma questão é, complexada, né? Não era uma situação fácil, não era uma situação simples. Emerge esse senso de justiça, né? Porque a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? De ver uma criança nessa situação e que, cara, como que pode, né? E como que uma
uma criança de 10 anos que cuida de uma outra criança, mas ao mesmo tempo eu parava e dizia, mas a gente não quer que ela seja mãe, né? A gente não está propondo que ela perca a infância dela, a gente não está propondo que ela assuma uma responsabilidade que talvez em nenhum momento na vida dela ela pensou ou que ela quis, né? Naturalmente falando. Então, isso me levou a questionar várias coisas e não sei se vocês percebem, e tanto na Nath, acho que pode bem colocar essa situação, porque muitas vezes, e a Carol e a Fran também, né? Mas muitas vezes a gente vai tendo mentalidades que vão entrando de formas, às vezes até imperceptíveis na nossa vida, de coisas listas, né? Então, por exemplo, uma criança de 10 anos abortar é algo lícito? Visivelmente na sociedade é algo lícito, porque a gente quer livrar ela de um mal maior, assim dizendo, né? Mas, ao mesmo tempo, não é isso que a gente vive, não é isso que a gente luta, não é isso que a gente acredita, né? A gente não quer responsabilizar uma vida por conta de outra, né? Muito pelo contrário. E até pensando no que fosse mais saudável nesse sentido, era a gente ter esperado, a gente, né? Digo a gente, mas, por exemplo, a, a, a jovem, a adolescente, a criança, né? Ter esperado aí em torno de mais algumas semanas para que pudesse fazer um parto de forma um pouco mais segura, né? E, Nath, como que é para ti, por exemplo, ver essas ideias sendo tão impregnadas na nossa sociedade, né? E a gente vivendo essa desvalorização como se fosse algo simples, como se fosse algo fácil de resolver, como se fosse algo que é uma decisão básica, mas não é, né? Então, como que tu encara isso? Como que tu consegue lidar com essa situação, pensando também na tua história, né? Então, para mim é triste porque eu vejo como o pecado ele emburrece as pessoas. Porque se a gente pegar para analisar todo o contexto da história, existia-se uma luta muito grande para que a menina abortasse, né? Porque ela tinha 10 anos. Que aquilo era monstruoso, de fato é. O que aconteceu com essa menina não se explica. Só que aí a gente justifica, a gente está falando de pegar uma injeção e injetar no coração de uma criança para que ela morra. Olha como é que não bate as coisas, sabe? Olha, eu quero justiça porque uma criança foi abusada sexualmente e a minha maneira de fazer justiça é matar uma outra. Para mim é muito difícil. É muito difícil. E assim, a única explicação que eu tenho hoje, pode ser que eu esteja exagerando, é que o pecado ele emburrece as pessoas, ele cega as pessoas a ponto de olhar para isso e achar algo normal, entende? Porque isso eu estou falando em relação às pessoas que lutaram pelo aborto, não pela menina de 10 anos, mas exercer um direito. E para eles é um direito. Existe a diferença. Muitas pessoas foram a favor do aborto porque a menina tinha 10 anos, mas a grande maioria foi a favor do aborto para exercer um suposto direito. O direito de ser mulher e mandar no próprio corpo. Isso foi o que mais me entristeceu. O motivo, ainda que não seja lícito, o motivo não era ela ter 10 anos, não para todo mundo, como a Fran estava explicando, né? O posicionamento dela. Acho que a grande maioria era exatamente para poder ter a sua voz exercida ali, é o nosso corpo. No corpo, em regra, vamos abortar. Como eu li muitos comentários.
conseguimos mais uma vitória. Então isso me entristece muito, muito mesmo. E além da situação em si, né? Tipo, a impressão também que eu tive como sociedade é que virou uma causa política e saiu da esfera realidade dos fatos ali que aconteceram com aquela criança, assim. Era como se a criança fosse as duas crianças fossem as últimas coisas que importassem, mas o que realmente importava era a causa, né? Que está acima da vida, que está acima da, da, da do, de matar uma criança inocente, que está acima de dar outras possibilidades para uma outra criança inocente e para uma família, né? Carolzinha, com Clara no colo. Então, Diga, eu amiga. ia percebendo, assim, a minha cabeça, assim, tá a mil, né? Porque eu vejo muito também esse lado político, né, Frank, tu ias colocando, assim, como uma entrada para aprovação no aborto que foge, já passa dos 3 meses, né, que hoje no Brasil é aprovado, né, até os 3 meses, em algumas situações, né, e já infelizmente é aprovado, né. Então, esse aborto foi uma chave de campanha, vamos dizer assim, para aqueles que são a favor dessa bandeira, né. Se aborta com 6 meses, por que não aprovar então, né? E assim vai se construindo uma narrativa de morte, né? E aqueles que protegem a vida aparentemente estão sempre errados, né? E aí eu conversando com minha sogra, né, com meu esposo, assim, muitas coisas. Ah, porque se fosse na família de vocês, né? Enquanto a Natália ia falando, eu ia me lembrando muito dessa fala, assim, né? Que muitas pessoas jogam pro sentimento, né? Te procuram pegar no teu sentimento para ver se tu concorda com elas, assim. E eu ia refletindo, né? Até essa imagem de São José aí atrás de ti ia me fazendo refletir muito, assim. Porque eu tenho um filho de 8 anos, né? Eu tenho um filho de 8 anos. E desde os 4, antes até, né? A gente dando banho nele, a gente ia conversando, como a Brenda ia falando, né? Dos limites que uma outra pessoa pode ter, né? Diante dele, né? E não só dele, dos nossos outros filhos também, né? E, meu Deus, o meu de 8 anos, a menina de 10, ela já vinha sendo abusada desde os 6 anos, né? Eu tenho um menino que vai fazer 6 agora, daqui a 2 meses. E eu vou me colocando no lugar dessa família, né? E eu vou percebendo também que, diante de tudo isso, vem também questões de cuidado com as próprias crianças, né? Se levantou muito a questão do aborto, né? Porque era uma menina de 10 anos, como a Natália falando, né? E aí muitas pessoas acabavam concordando, porque era uma menina de 10 anos, né? E acabavam esquecendo de que toda essa história que essa menina teve, né? Que não foi de ontem, não foi um caso só, né? Não, a menina não é responsável por isso. Essa menina de 10 anos, ela não é responsável, né? Quem é responsável pelos atos dessa menina? É a família, né? Então vem toda uma história dentro dessa família, né? A Nath ia contando a história dela e ia vendo, meu Deus, a mãe biológica dela tinha 16 anos. Eu com 16 anos não tinha maturidade nenhuma. São vidas de crianças que vão sendo ceifadas já muito pequenas, né? E aí, uma menina de 10 anos não tem como ter responsabilidade de decidir se vai ter o bebê ou não, como a Nath ia colocando, né? E aí, pessoas que são responsáveis por ela, ao invés de proteger ela, ao invés de defender as duas vidas, cederam pela pressão de outras pessoas, né? Então, eu vou me colocando muito no lugar dessa família, assim, né? E vou vendo, assim, né? Meu Deus, as escolhas que a gente vai fazendo
né? Quando a Nath ia colocando do nosso livre-arbítrio, das escolhas que a gente vai fazendo, que não é sorte, não é azar. E quando a gente é mãe, pai, né? A gente é vontade, a gente vai percebendo que tudo aquilo que a gente vai vivendo, a gente precisa colocar eles, assim. E eu sou muito feliz, assim, pelo testemunho da Nath, assim, né? Meu Deus, eu tô muito feliz, muito grata a Deus. Porque... Ah, Bibi! Porque ela realmente é uma vitória, né? Ela realmente é uma vitória de Deus, né? Como muitos outros são, que são anônimos, né? Ela é uma vitória de Deus, como essa minha pequenininha que Deus sabe da nossa história. Alguns aí já sabem também, né? Então, essas crianças que nascem mesmo diante de tantas dificuldades são grandes vitórias, testemunho do amor de Deus, né? Como ela ia colocando. Então, eu acho que eu não tenho uma pergunta, assim, eu só tenho muito a agradecer pelo testemunho dela, que ela me evangelizou demais essa noite. Meu Deus, Dona Clara, é forte. Graças a Deus também. Eu concordo muito com a Carol, né? Quando ela foi falando dessa vitória de Deus. E eu acredito muito que o sim que a gente vai dando a Deus, né? Que aquilo que a gente vai plantando, colocando diante de Deus na nossa vida, modestamente, vai dando frutos na humanidade. Não tem como, né? Por isso que eu fiquei muito feliz quando prontamente a Natália disse sim, né? Para partilhar um pouco da história dela. Natália, conta para o povo que quer saber como foi que a sua mãe te acolheu, seu pai, e assim, brevemente, mas assim, esse sentimento que eles tiveram de ter uma filha, de poder ter essa possibilidade, através da adoção, que você já explicou e tudo, mas porque assim, para quem não concorda com o que a gente está falando aqui, tal, mas está assistindo ou ouvindo o podcast, existe uma possibilidade que não, uma das possibilidades de não abortar é o seguinte: a mãe ela vai até o fim da gravidez, pega o seu filho e entrega para adoção, porque existem casais, existem famílias que têm dificuldade de ter filhos e querem uma criança para criar, para cuidar, enfim, para amar. E e assim, às vezes, quando a galera começa a falar sobre o aborto, sobre dizer sim, parece que essa opção não existe, né? Que eles não cogitam essa possibilidade. Então, Natália, comenta aí com a galera como foi essa felicidade dessa mãe e desse pai que te acolheram. Então, eu, assim, foi pela maneira como eu sou criada, como eu fui criada. Minha mãe sempre fala que foi a maior realização de sonho na vida dela, foi quando ela me adotou, né? Então, eu sou muito amada, assim, que eu tenho para dizer em relação a isso, muito, muito querida. Por isso que eu falei, né, que esses 9 anos foram 9 anos de gestação. Eu costumo dizer que se os meus pais não quisessem ser pai, né, se minha mãe não quisesse ser mãe, eu acho que eu não teria nem nascido, porque ela me gerou na alma. Assim, tanto que as pessoas, quando eu conto que eu sou adotada, as pessoas só acreditam que minha mãe é branca, né, só por isso. Mas porque é uma relação tão, tão forte, a minha relação com os meus pais, que eu nunca olhei para os meus pais como pais adotivos. Nunca. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui, pela maneira como eu fui acolhida, pela maneira como eu fui tratada, pela maneira como eu fui recebida, como acontece até hoje. Eu sou filha única, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer é que Deus foi muito bom.
eu fui muito bem acolhida, não só pelos meus pais, mas por toda a família, né? Os meus primos, a gente nunca existiu uma diferença entre você nunca, sabe? As minhas tias, em todos os aspectos, em tudo. Eu sempre fui muito acolhida, muito querida, né? Então eu acho que é isso. É isso. Eles me geraram no coração, assim. Eles estavam me gerando na alma até que eu surgi. E aí, tanto que quando a gente conversa sobre esse assunto, eu falo assim, mãe, quando você me teve, e ela sabe que eu tô querendo falar, mãe, quando você me adotou? Aí, mãe, quando você me teve? Aí ela, aí a gente conversa. Porque é algo muito natural para mim. Muito natural. Top. Ai, gente, esse podcast tá tão forte, tão bom, né? Ai, que coisa boa falar de vida e falar da misericórdia de Deus, da providência de Deus. É muito bonito falar sobre isso. E assim, realmente um grande testemunho mesmo, Natália, sua vida. A gente quer muito agradecer você por você ter dado sim pra gente. Aqui no After, aqui no After a gente sempre indica filme e livro, né, Brendinha? A Brenda falou que tem um filme para indicar. Pensa aí, se você tem algum livro para indicar, Natália, vai pensando no seu coração que tem a ver com o tema, tá bom? Eu já pensei no meu também, que eu vou indicar, que eu acho que tem tudo a ver. O filme que eu vou indicar, editar, ó as ideias, vou indicar Editora. é um filme, então já fica aí o aviso para quem tem o senso emocional talvez um pouco mais fraco, assim dizendo, porque o nome do filme se chama Unplanned, que é implanejado, né? Se a gente fosse traduzir, e ele conta sobre a indústria do aborto, um pouquinho mais nos Estados Unidos, e verdades que muitas vezes a gente não sabe, não chegam até nós. Então, até rodou, pelo menos aí no Instagram, de algumas pessoas mais, não vou dizer famosas, mas que impactam mais pessoas aí dentro do meio católico, rodou um pedacinho, um trechinho desse filme e é muito forte. Então, se você ainda não tá com o seu emocional preparado para assistir o filme, espera mais um pouquinho antes de assistir ele, porque ele é muito forte. Então, mas fica a indicação para aqueles que querem conhecer, querem se aprofundar um pouco mais no nesse mundo. E eu também tenho um livro para indicar, que o nome do livro eu vou pegar já e eu já falo depois de vocês. Espera aí, para eu não falar o nome errado. Depois o Ailton, que é o editor aqui do rolê, se vira para colocar o nome desses negócios aqui na tela, viu, querido? Eu queria indicar o Fio de Ouro, que a Natália comentou, que fez o Fio de Ouro. Eu não sei se comentou aqui no podcast ou comentou antes com a gente. Mas tá ali tá na sua cabeceira aí, Natália? O Fio de Ouro. Fio de Ouro, gente, é um livro da comunidade Shalom, que quem escreveu foi a Emi, junto com uma psicóloga. Então, se você quer trabalhar cura interior, cura da sua história, tá ali a Carol mostrando o Fio de Ouro. Deixa eu botar o pin aqui para. Continua aí, Carol, mostrando o fio de ouro. É o que eu ampliei aqui na tela. Esse livro vai poder ajudar você, se você quer trabalhar, e se você sofreu problemas na sua infância, sua adolescência, fase adulta, enfim. Esse livro é para você, para trabalhar a cura interior. Olha que bênção. Vai fazer um fio de ouro na sua vida. Você vai, com certeza, dar passos de aceitação. Como que pode uma pessoa como a Natália, que passou por tantas coisas na vida dela, ser grata a Deus e reconciliada com o passado? É só. Obrigada, Carol. Carol, coitada, tá lá segurando o negócio. Obrigada, já mostrou. É só em Deus que a gente consegue perdoar quem nos feriu verdadeiramente.
se colocar no lugar do outro, colocar lá o carimbo do perdão para as pessoas que fizeram mal para a gente. Só Deus pode nos ajudar, porque humanamente falando é impossível. Então, fica aí a dica do Fio de Ouro. Achou o livro, Brenda? Achei o livro. O nome do livro se chama Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. Ainda está dentro do nosso assunto, mas também fala um pouco mais de contracepção. Que quem escreveu ele é a Ana de Rosa, o Marlon de Rosa e também o Dr. Luan, que é um médico amigo meu e do Léo. Então, fica aí. E sugiro o Instagram tanto da Ana de Rosa quanto do Marlon de Rosa e também do Dr. Luan. Muito bom. Eu também lembrei que naquele filme Terra de Maria, não sei se vocês já assistiram, também fala sobre a conversão de um casal de médicos que tinha uma clínica de aborto, ou que trabalhavam numa clínica de aborto, e depois eles abriram uma clínica para cuidar de pessoas que estavam de casais, né, enfim, que queriam ter os seus bebês e tudo mais. Então também é um filme que é muito legal e vale muito a pena assistir porque tem esse testemunho fortíssimo da conversão desses médicos. Sem dar spoilers, mas vale muito a pena. Bom, Natália, minha querida, queres dar as tuas considerações finais? Tem algo que você ainda queira dizer? O microfone seu está aberto. Quero falar, indicar um filme, fala sobre o processo de adoção, que é De Repente uma Família. Eu assisti no cinema. Fala sobre um casal que passa pelo processo de adoção. O livro, eu pensei em dois, tinha pensado no Tecendo Fio também, porque foi onde eu passei o processo. E tem esse livro aqui, A Cura da Alma Feminina. Não sei se dá para ver. Ele é do Padre Adriano da Canção Nova. Ele fala também sobre essas questões do passado, por interior, enfim. Ele é muito bom também. O Tecendo Fio eu não achei porque ele é o livro que eu fico usando da vida, então ele está na cama, está no quarto. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de falar aquilo que Deus fez na minha vida, né? É um propósito com Deus levar aquilo que Ele fez. E é isso, né? Uma observação que a Carol falou que é bem importante, né? Do cuidado com as crianças. Eu faço curso de pedagogia, eu trabalho com crianças com necessidades especiais. Então, assim, as crianças dão sinais, né? Então, que a gente possa ficar atenta, porque as crianças, elas dão sinais. Então é isso. Queria agradecer. Obrigada, né, pela oportunidade. Então, assim, muito obrigada de verdade. Você que não assistiu ainda os nossos outros podcasts, estão todos no YouTube, no Spotify. Esse podcast da Natália vai ficar aqui no Spotify, no YouTube para sempre, né? Compartilhe com seus amigos, mande para aquela pessoa que Deus colocou no seu coração. Clica no aviãozinho aqui e manda para essa pessoa. Com certeza vai edificar a vida de muitos e nos ajuda a evangelizar, chegando a mais pessoas que precisam escutar essa mensagem de boa nova. Então, muito obrigada e até o próximo After. Tchau! Tchau!